Oi, meus amores, tudo bom, mulher? Tô aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa make que é um olho nada, boca tudo, uma maquiagem super elegante e versátil para você poder arrasar por aí. Bom, bora começar então, e eu vou começar primeiro de tudo aplicando um fixador de sombras, né, pra gente deixar as sombras potencializadas e tudo mais, e aí é sempre importante a gente dando batidinhas pra dar acabamento e esfumar bem pra não concentrar muito em alguns lugares, senão a sombra fica com aspecto manchado. Agora a gente começa usando um marrom quente, clarinho, a gente vai começar o nosso degradê fazendo isso. Eu tô usando um pincel de esfumar da Vult, gente, ele é o número 12, é uma dica pra vocês, porque é um pincel maravilhoso e muito em conta, eu paguei R$12 nele, se eu não me engano, né, e ele é maravilhoso, esfuma muito bem. Bom, e aí então a gente vai esfumando, fazendo movimentos de vai e vem, eu vou trazendo pra dentro esse esfumado e dou um acabamento ali no cantinho externo, tá vendo? Mas eu vou, quando eu chego no canto externo eu trago pra dentro, estão vendo? Ó, eu volto pra dentro e depois só dou um acabamento ali pra ficar mais bonito. Agora eu tô vindo com um segundo tom de marrom, ele é quente também como o primeiro, isso é um pouco mais escuro, mas ele também é um marrom quente. Ó, e aí a gente vai esfumando também, fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares e também trazendo pra dentro, como a gente fez com a primeira sombra, com o primeiro tom de marrom, tá? Ó. Aí ali deu um acabamentozinho no cantinho interno, para não ficar marcação. E agora, naquela paleta, eu vou usar os dois tons de marrom escuro, junto com esse pincel um pouco mais preciso, né, para encaixar um pouquinho melhor no côncavo, porque eu quero deixar o meu côncavo um pouco mais marcado. Então, por isso que eu tô usando esse pincel, tá vendo? Aí a gente vai concentrando bem no nosso côncavo, tá? O côncavo é a parte funda dos nossos olhos, né? Então, da nossa pálpebra, e a gente encontra dessa forma. Agora, eu voltei com um pincel de esfumar mesmo, para poder dar um acabamento e esfumar as bordas, né, da onde a gente concentrou ali. Mas não muito também, para não tirar a marcação. É só para dar um acabamento mesmo. Agora eu tô usando esse pincel língua de gato, que é bem preciso, pra gente poder aplicar primeiro um corretivo, né, uma base branca para a próxima sombra ficar potencializada. E para ficar bem certinho, eu tô usando esse pincel língua de gato, porque ele é bem preciso, né, e aí com calma a gente vai passando aí o corretivo. Assim a sombra vai ficar bem potencializada, porque a gente vai usar um tom de nude, então a gente precisa de uma base bem branca, para que não fique... porque assim, se a gente não faz isso, fica muito sutil, sabe? Nem aparece a sombra realmente, a sombra não fica pigmentada. E aí eu passei umas 2 camadas de corretivo bem clarinho, tá? E aí eu tô usando então essa sombra da paleta, é a Naked 2. É o tom nude um pouco cintilante, tá? Ó. Ele é um tom nude mesmo, tá? Não chega a ser um tom champanhe. É um tom nude cintilante. E aí eu vou aplicando agora com o pincel de aplicar sombras, mesmo com muito cuidado, dando batidinhas. E depois de aplicar, ó, como ela fica bem potencializada, bem viva, uma cor bem viva. Eu volto um pouquinho com aquele outro pincel que a gente usou para marcar o côncavo, só para dar um acabamento, e depois com outro pincel de esfumar. Agora volto com esse que a gente aplicou a sombra, só para também corrigir algumas falhinhas. E agora eu vou vir com esse tom champanhe, pra gente poder aplicar abaixo da sobrancelha para levantar o olhar, né? Ó, e pra dar um toque ali. Agora a babinha no pincel, né, amores? Pra gente poder potencializar um pouco mais também. Potencializar é maravilhoso, né? Babar no pincel. Mas a baba é sua, né, amor? Não tem problema. Qualquer coisa passa na água o pincel e caso você fique com nojo. E aí a gente passa ali no pontinho de luz, pra fazer o pontinho de luz, na verdade, né, no canto interno. E agora eu tô aplicando a primeira sombra marrom que a gente usou, tá? Aí no rente aos nossos cílios inferiores, né? Pra poder dar um acabamento e fazer uma marcaçãozinha aí também, tá? E aí a gente vai aplicar a primeira sombra, que foi o marrom mais claro, só que quente também. E a segunda sombra
né? Que é um marrom quente, só que um pouco mais escuro que a primeira, tá? Ó, e pra essa segunda eu peguei um pincel um pouco mais preciso que o primeiro, pra fazer uma marcaçãozinha a mais, tá? Pra ficar um pouco mais forte também essa segunda sombra. Mas aí a gente vai aplicando e dando uma esfumadinha. E agora eu vou vir com um lápis nude na minha linha d'água. Eu acho que fica muito lindo e super combina pra gente poder deixar bem leve esse olho. Eu amo o efeito que dá o lápis branco na linha d'água. Acho que fica muito lindo, principalmente pra quem tem olho claro, fica maravilhoso porque destaca bem, sabe? E também eu gosto bastante porque ele abre o olhar, né? Se você quer fechar o olhar, você usa um lápis mais escuro, um lápis preto, né? Mas no caso, para essa maquiagem, acho que não cabe um lápis preto, né? Acho que fica mais bonito um lápis nude, ou se você quiser, não precisa passar nada também, vai da sua preferência, tá? E agora vamos aplicar cílios postiços. Eu passei a colinha já, né? E tô esperando secar. E enquanto eu espero secar, a gente vai fazer os lábios, então. E aí eu tô aplicando base para poder neutralizar o tom. A gente vai começar com esse primeiro batom. É um batom cremoso da Mary Kay e ele é um tom de vermelho mais aberto, né? E ele é... Gente, eu fiquei impressionada que eu tinha ganhado esse batom da minha tia, mas eu nunca tinha usado, porque eu vou confessar que eu tinha um certo preconceito com um batom vermelho mais aberto, sabe? Eu achava que não ia ficar bem em mim, mas quando eu comecei a aplicar, eu vi que ele é lindo, maravilhoso. Eu só não usei apenas ele porque eu queria uma proposta diferente para essa maquiagem. Eu queria uma boca vermelha um pouco mais, de um tom mais fechado, mais escuro. Mas ele também ficaria perfeito para usar, acho que fica muito lindo. É inclusive uma das opções, né? Você pode usar também só ele, que fica maravilhoso também. Como a proposta era um pouquinho diferente, eu queria um tom mais fechado, aí por isso que eu resolvi misturar. Eu amo fazer misturinha, viu, gente? Eu amo fazer misturinha de batom, de rímel e base. São as minhas 3 misturinhas favoritas na maquiagem. Sério. E, gente, olha só o acabamento. Fica muito lindo. Você nem precisa fazer muito esforço pra ele ficar bonito nos lábios, viu? Vale super a pena. Eu coloquei o nomezinho dele pra vocês. Quem quiser comprar, é maravilhoso mesmo. Real. Amei, real. Olha só como ele fica lindo. Aí depois eu passei um pouquinho de corretivo só pra corrigir ali. E agora eu tô usando esse segundo, que é o da Dylos. Ele é um pouco mais fechado, né? E só, ó, gente, dá pra você fazer, tipo, 3 escolhas aí. Tem 3 opções de escolhas do tom do vermelho. E essa segunda, né, que no caso eu tô usando um batom um pouco mais fechado, na verdade, que o primeiro, que ficou lindo já. E agora a terceira, que é esse tom de vermelho, que é um pouco mais fechado do que os outros dois. É o mais escuro de todos. E foi aí que eu quis deixar um tom um pouco mais fechado. Pra essa maquiagem, eu acho que ficaria perfeito aquele batom mulher da Mariana Saad pra Payot, né? Acho que é assim que pronuncia o nome da marca. E enfim, eu queria muito usar esse batom nessa maquiagem, mas eu ainda não encontrei. Quando eu fui comprar em uma loja, tava em falta esse batom. Então, como eu ainda estou sem ele, eu queria muito gravar esse tutorial, resolvi fazer essa misturinha de batons também. Mas se você tiver um vermelho nesse tom, ou esse, por exemplo, esse batom, fica incrível. Ali eu só espalhei um pouquinho a base que eu tinha usado, né, pra corrigir as falhas do batom. Usei um pincelzinho kabuki só pra espalhar, pra não ficar marcado, né, pra dar uma esfumadinha, dar um acabamento. E depois apliquei um pó pra poder selar. Nunca esqueça quando você corrigir, né, porque quando os lábios a gente quer deixar bem assim, principalmente quando a gente vai fazer um olho mais simples e a gente quer focar nos lábios. O acabamento do batom tem que ser perfeito, então foca muito nisso. E aí a gente pode usar um corretivo e tudo mais pra corrigir onde houveram as falhinhas, né, onde o batom ficou meio manchado. E aí depois nunca se esqueça de selar com o pó, né, matificar pra não ficar ali molhado nem nada, né? E, enfim, tem que matificar. Aí agora eu apliquei os cílios postiços. Eu sei que tá saindo um pouquinho, mas depois eu arrumei ali. E apliquei máscara de cílios, essa da Tango, que é maravilhosa, né? E quis um cílios efeito bem boneca, que eu acho que fica incrível essa combinação. E esse foi o resultado final da make, como vocês podem ver, ficou mara. Eu espero muito que vocês gostem. Ficou bem elegante, é muito versátil, como eu já falei pra vocês, pra usar pra uma festa, isso e aquilo. Fica maravilhoso, sem muito esforço. Vocês viram que a maquiagem é super fácil de fazer.
E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem aí para reproduzir muito essa make. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!